acho o Hugo um baita goleiro, eu acho que ele vai... O futuro dele é excepcional dentro do Flamengo e eu acho que além, né, no futuro, para uma seleção brasileira. É um jovem que vai passar por experiências difíceis e também por, né, grandes estádios, como foi aquela, por exemplo, contra o Palmeiras, que eu vi o primeiro jogo dele, né? Acontece, é do futebol. Claro que poderia ser mais simples o lance, poderia ser simplificado a jogada. É um risco que ele correu, uma decisão que ele tomou. Infelizmente acontecerá mais alguma vez na vida. Mas ele se mostra um menino muito maduro. Eu sei que é difícil, se eu não vou dormir pela derrota, eu imagino ele, né, pela essa sensação. O torcedor tem que abraçar nesse momento, porque já se mostrou ser um grande goleiro até agora. Eu acho que vai ter, já falei, um futuro brilhante aqui. Vai ter que erguer a cabeça e recomeçar tudo de novo. Muito bem, Djalminha mostrou mesmo que é um grande goleiro, né? A gente pega o jogo contra o Palmeiras, aquele 1-1, ele foi excelente. O jogo contra o Atlético Paranaense, ele defendeu o pênalti. A própria goleada contra o Corinthians, ele apareceu bem em 2 oportunidades. Jogo contra o Goiás, enfim. Ele tem uma sequência de grandes atuações. Tanto é que pintou a pergunta, né? E aí, quando o Diego Alves voltar, como é que faz? E ontem, pro Ceni, o Diego Alves é o goleiro. Mas, enfim, colocando tudo isso à parte para a gente valorizar também o trabalho do Hugo. Mas assim, você estava falando com a gente antes do programa começar. Na parte dos pés, até pela experiência, pelo que você conhece, Djalma, realmente o Hugo acha que ele é uma coisa e não é bem isso, né, Djalma? Seja bem-vindo aí. Boa tarde a todos, boa tarde aos fãs de esporte. Que, na verdade, eu fico com essa ideia porque ele participou aqui com a gente numa semana retrasada, se eu não me engano, no programa, e foi comentado sobre um erro que ele teve saindo com os pés. E ele colocou que ele treina muito e que ele errou uma vez, mas que ele sabe jogar com os pés. Na minha concepção, observando os jogos, ele não tem tanta qualidade com os pés. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma coisa de bom, que é a confiança nele. Agora, isso que o Rogério falou tem razão, essa falha ela iria acontecer um dia, mais cedo ou mais tarde. Uma pena que tenha sido num jogo tão importante. Esse gol aí pode significar muito dentro dessa classificação ou não aí do Flamengo na Copa do Brasil, mas o importante é que ele aprenda, né? Ele demonstrou personalidade, mas ele tem que medir um pouco se realmente ele sabe jogar com os pés, porque aí ele correu um risco. Acho que o maior erro aí, você pode até correr, mas você tem que medir as situações. O jogo está 3-0, vou fazer essa jogada. Agora, num jogo tão importante, você não pode se dar o luxo de tentar uma jogada dessa. Mas eu, tirando pelo lado bom, eu coloco a personalidade dele, porque nenhum goleiro da idade dele, muito difícil, tentaria essa jogada. Ele teve a confiança, falhou, também não precisa de crucificar por essa falha, até porque ele vem agarrando muito bem. Nesse próprio jogo, teve uma bola cara a cara ali do Luciano, que ele saiu muito bem no Luciano e evitou o gol. Agora, tem que aprender com a lição e saber dosar e olhar, observar ele jogando com os pés, para ter a autocrítica de ver que ele não é tão bom com os pés como ele pensa. Isso ele tem que fazer essa autocrítica.